Oi, gente! Eu sou a Carol, esse aqui é o Caldeira Literária e sejam bem-vindos a mais um vídeo desse canal. Esse aqui vai ser um vídeo com resumo das minhas leituras no mês de maio. Não vai ter uma resenha longa propriamente dita dos livros, mas eu vou tentar resumir um pouco da minha experiência com eles. E o primeiro livro que a gente teve no mês de maio foi The Alloy of Law, ou A Liga da Lei, do Brandon Sanderson. E antes de falar desse livro, eu preciso fazer um parênteses sobre a Primeira Era de Mistborn, porque... Então, eu não sou a maior fã da Primeira Era de Mistborn. Eu acho que ela começa muito bem com o primeiro livro, mas eu acho que o Brandon Sanderson perde totalmente a mão a partir do segundo e não foi pra mim. Eu vou ser completamente massacrada na internet, mas tudo bem. A Primeira Era tem um dos personagens que eu mais odeio na vida, que é a Willan. Gente, eu tô tentando ler a Cosmere e eu quero muito chegar nos relatos das Guerras das Tempestades, que eu acho que vai ser o melhor trabalho dele, mas eu tô tentando ler na ordem, então tô ainda na Segunda Era de Mistborn. E, gente, eu fico feliz que eu dei mais uma chance pro Brandon Sanderson, porque eu acabei gostando muito desse livro. Ele vai contar a história do Wax, que é um detetive nos Roughs. Eu não sei como é em português, a trama ainda não lançou, então quando a trama chegar lá a gente vê. Ele tem uma vibe meio Sherlock Holmes, sabe? Bem fodão, desvendo os casos. A gente já começa com uma cena eletrizante dele e a parceira indo atrás de um serial killer. Acontece que dá tudo errado, a parceira dele é capturada e ele acaba tentando salvar ela, só que ele acerta um tiro nela e ela morre. E aí ele fica completamente traumatizado. Mas o Wax não é qualquer um. Ele é o herdeiro de uma casa nobre de Elendel. E aí ele volta para assumir a posição dele depois da morte do tio. Porque quando ele volta, estão acontecendo alguns roubos a trem. E, bem no espírito detetive dele, ele acaba se interessando e vai querer xeretar esse caso. Nisso, aparece um antigo parceiro dele, que é o nosso segundo protagonista, o Wayne, que, cara, o Wayne é simplesmente divertidíssimo, assim, ele é a melhor pessoa. Cada vez que ele falava mate, imaginava um sotaque australiano fortíssimo, e eu acabei me divertindo muito com esse livro. Ele tem uma escrita super fluida, ele não se leva tanto a sério quanto a Primeira Era de Mistborn. Ele tem menos páginas, então ele passa muito mais rápido. E eu acho que o ritmo dele funciona super. Eu gostei muito do tom da escrita, achei que casou super bem com o estilo Bang Bang que ele estava tentando fazer aqui. E, no geral, eu acabei gostando mais do que a Primeira Era num todo. Mas, como eu disse, o primeiro livro da Primeira Era tinha sido muito bom. Então, assim, ainda tem espaço pro Brandon Sanderson fazer uma cagada, mas daremos um voto de confiança para ele. Esse livro aqui ficou com 4 estrelas. E aí, não dá para falar de Mistborn sem falar de Arcanum Unbounded, mais especificamente de Secret History. E eu fico feliz que a Tama tá trazendo as novelas e os contos que estão reunidos aqui nesse livro, então dá pra ver que eu li só um pedacinho, foram poucas páginas, mas, cara, essa aqui foi uma pedrada. Essa novela vai contar basicamente os bastidores da Primeira Era, então não leia isso aqui sem antes ter finalizado a Primeira Era, porque tem muitos spoilers aqui, e aqui a gente basicamente vai entender algumas coisas que rolaram atrás das cenas lá da Primeira Era, e o nosso personagem principal vai ser o Kelsier. É o máximo que eu vou falar aqui, sem dar spoiler, mas isso aqui foi uma bomba. Aqui é a primeira vez em que o Brandon Sanderson realmente começa, assim, a interligar tudo, pelo menos até onde eu li. E, cara, isso aqui foi, assim, explosão de cabeças. Então, 4,5, porque eu ainda não consigo superar a escrita do Brandon Sanderson em alguns pontos. E também porque ele tá criando uma narrativa em cima do Kelsier,
E aí, do nada, Infodumping de Cosmere. Foi excelente. 4 estrelas e meia para Secret History. Aí eu resolvi ler uma coisa muito diferente, porque eu já estava lendo fantasia. Então eu resolvi pegar Viralizou, que é um livro nacional de terror, mas nem tão terror assim. Ele é uma comédia com terror, é um terrir. Ele vai contar a história de um apocalipse zumbi no Rio de Janeiro, onde a nossa protagonista é uma funkeira que vai ter que se juntar com o arqui-inimigo dela, que já foi um ex-amigo, o jornalista de fofoca mais badalado do momento. Gente, se quem escreveu isso aqui não se inspirou na Anitta e no Léo Dias, eu não sei quem foi, porque claramente o Pel é um Léo Dias com menos. O livro ele vai abrir com o início do apocalipse zumbi, bem aquele estágio assim, paciente zero, até a contaminação se alastrando, e a gente vai acompanhar a vida dessa funkeira aqui, Thalita Bumbum, nossa menina, tá se preparando para casar. Sim, nossa funkeira vai casar num casamento excepcionalmente grande com um jogador de futebol, Maicon. E eles vão acabar se envolvendo num escândalo, já que nossa querida aqui gosta de um relacionamento poliamoroso. E o jornalista Pel vai ficar sabendo da fofoca e para tentar salvar a carreira dele, ele vai soltar esse furo de notícia em rede nacional na cara da Thalita. Ela não vai ter muito tempo para processar, já que ela vai se ver no meio desse apocalipse zumbi e alianças improváveis vão se formar quando o grupo vai ter que se juntar para tentar sobreviver e chegar numa base militar que é dita como o último porto seguro do Rio de Janeiro. Gente, esse livro aqui, ele é uma palhaçada no melhor sentido da palavra. Ele é uma galhofa, ele não se leva a sério em momento nenhum. Ele vai pelo absurdo, pelo exagero. E assim, é muito engraçado tentar imaginar como seria o apocalipse zumbi no Rio de Janeiro e no Brasil como um todo. Porque a gente sempre vê aquelas histórias nos Estados Unidos, onde as casas são todas de vidro, onde não tem portão e etc. Eles vão passar por altos e baixos, muitas situações esdrúxulas. Assim, não vá com outra expectativa que não seja vou dar uma boa risada com esse livro. Porque ele tem uma boa narrativa, mas o final dele não foi pra mim. Eu achei uma palhaçada até demais. E ele me perdeu bem no finalzinho, assim, mas considerando a proposta, eu gostei. E ele ficou com 3 estrelas e meia. Depois de Viralizou, eu resolvi variar de novo e peguei uma ficção científica que eu queria ler há muito tempo, que é Esse nome é muito grande. A Sociedade de Preservação dos Kaijus, do John Scalzi. Eu já tinha lido outro livro do John Scalzi, que é A Guerra do Velho, e eu gostei muito, principalmente do traço de humor na escrita desse autor. E aqui eu acho que ele leva isso para outro nível e eu simplesmente amei. Eu devorei esse livro em 2 dias ou 3. Não consegui largar. E esse livro basicamente vai contar a história de Godzillas em um mundo paralelo e uma ONG que tenta preservá-los. Esse é o resumo desse livro. Esse livro vai se passar durante a pandemia, sim, gatilhos, cheiro de álcool em gel, mas ele vai contar a história do Jamie, que ele trabalhava em uma startup tipo o iFood, só que chega a pandemia e em vez de ser promovido, como ele pensava, ele acaba sendo demitido. Ele vai fazer entregas nesse mesmo aplicativo onde ele trabalhava para tentar se sustentar durante esse período de pandemia. Um dia, fazendo suas entregas, ele acaba na porta de um conhecido do passado que vai oferecer para ele um emprego na organização onde ele trabalha, que é uma ONG que preserva animais de grande porte. Mal sabia ele que são Godzillas. Basicamente aqui vai ser a aventura do Jamie entrando nesse novo trabalho, se acostumando, tendo que lidar com essas feras enormes e tendo que salvar o mundo depois que uma coisa dá muito errado lá no outro mundo. Sério, esse livro aqui, ele é muito divertido. Ele é uma ficção científica que não é tão pesada, ela não tem tantos termos difíceis assim, e os próprios personagens acabam por explicar muita coisa. Então,
a gente só segue o fluxo. E ele também tem umas referências muito legais à cultura pop, incluindo Crepúsculo. Sim, fãs de Crepúsculo, esse livro é pra vocês. Que me fizeram amar ele. Simplesmente amei, amei, amei. Foi 5 estrelas, favoritado. Eu quero ler muito mais coisas do John Scalzi e pretendo dar continuidade à Guerra do Velho. Depois de um livro favoritado, a gente vai passar para o livro que eu mais odiei esse mês, que foi ele, o tão temido, Difamação. Sim, esse livro foi o motivo de eu criar este canal, de tão chateada que eu fiquei depois de ler ele. Tem resenha completa dele aqui, foi o primeiro vídeo, e se quiser saber minha opinião mais detalhada e a história dele, vai lá, assiste, depois me diz aqui o que é que vocês acham, porque pra mim foi uma decepção completa. Esses personagens não são críveis, eu não gostei da história, não gostei da narração, não gostei do desenvolvimento, não gostei do final, não gostei de nada. Ficou com 2 estrelas. E aí, pra fechar o mês, a gente volta para as ficções científicas com A Maioral, isso mesmo, Duna. Eu já queria ler Duna há bastante tempo. Eu já vi os 2 filmes do Denis Villeneuve e eu acho eles um espetáculo visual. Eu sempre fiquei muito curiosa porque dizem que o livro é assim, infinitamente melhor que o filme. E eu tinha o audiobook dele lá no Esquilo. Peguei o audiobook de Duna e eu vi e li no Kindle ao mesmo tempo. Então eu usei o audiobook como um suporte de leitura, já que essa aqui é uma ficção científica bem mais densa. Isso aqui tem muitos termos, muitos planetas novos, uma sociedade completamente diferente da nossa, estruturada de uma forma muito diferente. Assim, ele é melhor que os filmes? Que o primeiro filme, sim. Duna vai contar a história do jovem Paul Atreides, que é filho do Duque de Caladan e cuja casa recebe uma grande oportunidade do Império de assumir a produção de especiaria no planeta Arrakis, também conhecido pelos locais como Duna. Só que esse planeta era controlado pelos Harkonnen e toda essa mudança de poder soa como uma armadilha. Mas, apesar dos Atreides desconfiarem, eles têm um senso de lealdade tão forte que eles acabam por aceitar, eles não veem saída. E assim começa a se desenrolar o caminho de Paul, podendo ser ele ou não o Kwisatz Haderach e o Lisan al-Gaib para o povo Fremen. Não vou falar mais que isso, eu acho que esse livro ele merece muito ser lido. Ele é, assim, uma ficção científica deslumbrante. Frank Herbert, você escreve muito. Aqui ele vai falar sobre religião, vai falar sobre ecologia, vai falar sobre viagens interplanetárias, vai ter um pouco de sociologia, abordando as diferenças culturais entre povos. Esse livro é muito bom, mas ele é um calhamaço. Ele tem mais de 500 páginas no físico e eu acho que ele se arrasta em alguns pontos, mas no geral é um deslumbre, vale muito a pena, recomendo, 4 estrelas e meia. Então eu fiquei feliz que eu fechei o mês lendo um livro tão bom quanto Duna, mas no geral esse foi um mês de extremos. Foi tanto para os 5 estrelas favoritado com a Sociedade de Preservação dos Kaijus, quanto para a decepção total com Difamação. Esse aqui foi o meu saldo de lidos do mês e eu anoto todas as minhas leituras no meu caderno de leituras. Meu caderno de leituras é um local onde eu faço colagens para me lembrar da vibe, mais ou menos, dos livros. Então, as minhas resenhas não ficam anotadas aqui. Aqui, basicamente, eu catalogo os livros que eu li, anoto as notas e faço a colagem. Isso, gente, maio foi um mês muito especial para mim, porque foi o mês em que eu criei esse canal e eu espero que vocês estejam gostando
e que esse canal só cresça mais ainda. Se quiser mais conteúdos, me segue lá nas redes sociais. Os links vão estar aqui na descrição. E eu espero ver vocês de novo no próximo vídeo. Tchau!